Olá, hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Nós estamos iniciando a nossa live das quartas-feiras. Daqui a pouco o pastor Roberto Schenck estará nos trazendo uma mensagem preciosíssima sobre igreja. Estamos tratando uma série de reflexões baseadas nas igrejas que foram fundadas nos lares, lá na história da origem da igreja cristã. O apóstolo Paulo, em viagens missionárias, organiza e funda igrejas que são verdadeiras comunidades dentro de casas. E nós vamos estar hoje, através da palavra do pastor Roberto Schenck, então estudando e refletindo sobre mais uma dessas comunidades. Vamos ouvir uma música agora. Miriam vai estar louvando ao Senhor através desse cântico e na sequência, então, o pastor Roberto Schenck estará conosco trazendo a sua palavra, a ministração de Deus para o meu e para o teu coração. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Boa noite, meus queridos. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para compartilharmos uma porção da palavra, olharmos para aquilo que Deus deixou para nós nas suas escrituras e pensarmos a respeito disso e aquilo que nós podemos retirar como aprendizado. Eu gostaria de orar primeiro, dando boas-vindas a todos e pedindo a Deus que abençoasse você e que esse tempo fosse um tempo especial para você também. Amado Pai, nós agradecemos por esse tempo, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela forma generosa que o Senhor tem nos sustentado e tem nos carregado, amado Deus, nos dias mais difíceis. Que neste dia, amado Pai, o Senhor nos ensine, fale ao nosso coração. É isso que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, nas últimas semanas, de uma forma mais específica, eu, o pastor Roberto, e o pastor Felipe também vai compartilhar conosco algumas mensagens. Temos falado sobre essa igreja nas casas. Essa igreja que se move, essa igreja que desenvolve relacionamentos e no meio do seu relacionamento, o discipulado, a experiência desse caminhar com Cristo é compartilhada. Nós vivemos essa dimensão da igreja institucional, da igreja local, o nosso templo que chamamos, né? Mas a vida das pessoas que fazem parte dessa igreja, e na verdade a igreja são as pessoas, ela acontece no dia a dia, nos relacionamentos. E pensando em compartilhar experiências, ensinamentos, princípios bíblicos que nos ajudassem a ser uma igreja que, como diz a nossa visão, que cuida de gente, que cuida de gente. Uma igreja que se relaciona, que vive, que vai, que avança. Essa é a nossa oração como liderança da igreja. Essa é a nossa oração como membros da igreja Creia. E
Esse tempo de quarta-feira é onde nós separamos um breve tempo, que você que está participando ao vivo agora e você que vai olhar nas mídias sociais esse compartilhar, vai poder ter oportunidade de olhar para alguns textos com carinho e perceber algumas coisas que nos ajudam nessa caminhada cristã de discípulos, de fazer discípulos, de cumprir o nosso mandamento. Eu queria compartilhar com vocês um texto de Atos. Eu, o pastor Roberto e o pastor Felipe vamos caminhar com os pés desses homens de Deus que começaram essa empreitada de ser igreja de Cristo. Muito mais do que estabelecer igreja, a gente fala das viagens missionárias de Paulo, muito mais do que reconhecer essa implantação de igreja, nós vamos olhar o jeito de ser igreja, de vivenciar a igreja. E aqui nós estamos num momento, em Atos capítulo 13, onde nós vemos Barnabé e Saulo, aqui chamado Saulo, fazendo mais uma empreitada. Nós falamos eu e o pastor Roberto acabamos tocando nessa igreja, falando dessa igreja que saiu de Jerusalém, que foi para Antioquia, e de Antioquia ela acaba alcançando outros lugares, uma igreja com muitos meandros, né? Muitos detalhes, afinal de contas, esses homens de Deus fizeram um trabalho extraordinário. E aqui nós estamos no capítulo 13, e eu queria ter a liberdade de ler com vocês, onde diz o seguinte: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres de Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que o tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então aqui já tem alguma coisa importante. Muito importante. O nosso trabalho não é algo que sai da nossa vontade, mas o próprio Espírito Santo está absolutamente envolvido nesse trabalho de plantar igrejas, de ser igreja, de proclamar o Evangelho do Senhor. É o Espírito Santo que nos orienta nessa caminhada importante de ser igreja. E aqui esses dois homens são enviados, e o versículo 4 diz: enviados pelo Espírito Santo, desceram em Seleucida, e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamita, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoas e escuridão, e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Esse é um texto que normalmente nós passamos bastante rápido por ele. Mas eu creio que hoje nós temos a oportunidade de tirar alguns princípios que nos ajudarão na nossa tarefa de como eles pregaram o Evangelho. A primeira coisa é a gente tentar identificar um pouco esse momento, né?
No versículo 4 fala dessa viagem. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, o primeiro ensinamento, a primeira coisa que nós podemos observar aqui é que o Espírito Santo também usou essa estratégia de mandar Paulo, Barnabé e João para um lugar conhecido. Porque até tem aquela música muito bonita, muito gostosa de cantar, que as crianças falam, né? Barnabé natural de Chipre. Um princípio missionário, missiológico, um princípio evangelístico é de voltar para os lugares conhecidos. O Espírito podia ter mandado para qualquer lugar, mas é interessante que o Espírito Santo decide enviar Paulo e Barnabé e João, que estava com eles, para Chipre. Um lugar conhecido de Barnabé. Barnabé conhecia as estradas. Chipre é uma ilha. Ele conhecia aquela região. Barnabé era um homem bem formado. Ele conhecia aquela localidade, ele conhecia pessoas. Quando nós falamos que essa igreja que nasce nas casas, essas casas são de pessoas. E nada melhor do que nós pensarmos num aspecto missionário, e para nós, quando nós pensamos em montar os nossos grupos de discipulados, nossos PGMs, os pequenos grupos multiplicadores, você começar em lugares conhecidos com pessoas conhecidas. Claro que muitas pessoas vão rejeitar. Os judeus lá em Chipre, haviam muitos judeus lá naquelas sinagogas, haviam muitas sinagogas lá, eles tiveram uma rejeição a Paulo, Barnabé e qualquer um que falasse do cristianismo. É verdade. Mas muitos se converteram. E muitas pessoas eram alheias a ter uma decisão e Deus, através do seu Espírito, já preparou o coração deles para que eles fossem para Chipre. Então Deus encaminhou eles para um lugar conhecido. Eu acho que muitas pessoas, Deus leva muitas pessoas para lugares desconhecidos, inóspitos, e isso nós vemos na história missionária. Mas de uma forma geral, no comum da vida, Deus nos leva para os lugares conhecidos e nos usa nos ambientes conhecidos. Essa é uma estratégia do Espírito Santo também. Esse texto fala que eles viajaram por toda a ilha até chegarem a Pafos, quer dizer, da onde eles desceram, Salamina, até onde eles chegaram em Pafos, que era como se fosse a cidade central, que fosse a cidade onde está o governo, nós vamos ver isso. Eles fizeram uma longa viagem por essa ilha. Alguns falam que é alguma coisa em torno de mais de 100 quilômetros, que com certeza não tinha carro, não tinha trem, não tinha avião, não tinha nem bicicleta. Eles fizeram esses percursos a pé, andando pelas estradas romanas. Tiveram que parar e falar com pessoas, falar com gente. Barnabé foi estratégico. Você pode pensar nisso, de use pessoas que conhecem o ambiente para te ajudar no processo missionário. Não era um lugar familiar para Paulo, mas para Barnabé era. Ele viajava nas casas, ele falava com pessoas. Esse foi o jeito que a igreja crescia. Nós temos essa cultura de trazer as pessoas para o templo. Isso é uma coisa gostosa em termos de comunhão, em termos de celebração comunitária. É bíblico se reunir. Essa comunidade que vivia junto. Mas também é bíblico. Nós vemos Deus usando isso, principalmente na plantação de igreja, e eu acho que isso hoje é estratégico. Você ir aos lugares e falar com as pessoas, lugares, ambientes que sejam conhecidos para você começar a trabalhar. Eles foram viajar a Pafos e ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia, era falso profeta. Esse Bar Jesus é o mesmo que lá embaixo é chamado de Elimás, o mágico. Elimás é uma palavra que quase um título, que fala que
esse Bar Jesus era o mágico, era o Elimas, né? Então, e essa pessoa, ele era assessor do procônsul, do governador de toda a ilha de Chipre. Não era comum um judeu mágico ser assessor de um procônsul. Mas esse cara parece que ele desenvolveu bons relacionamentos. O romano, ele não tinha dificuldade de adorar a deuses, de lidar com essas coisas, então talvez por isso ele conseguiu uma intimidade, e ele começou a ser um obstáculo para Paulo, para Barnabé e para João, para falar com o procônsul. Ele começou a dificultar, o texto fala, né, que ele começou a dificultar essa aproximação de Sérgio Paulo. A história fala dele, de que ele era o procônsul, era o governador nessa época, e ele começa a dificultar. O versículo diz: então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Eu não estou dizendo que Deus vai te fazer, que você vai, nas suas caminhadas evangelísticas, na sua intenção de falar do Evangelho, que você também vai ter esse tipo de atitude, que Deus vai cegar pessoas. Mas Ele pode. É muito curioso esse texto estar aqui, porque em Jerusalém, Pedro também teve um mágico que se opôs. Quando Saulo e Barnabé vão pregar para os gentios, uma das primeiras coisas que eles têm que enfrentar é a oposição de um mágico. E nas duas vezes, tanto Pedro em Jerusalém quanto Paulo agora com Barnabé e João, eu acho interessante isso de Paulo olhou firmemente. Eu e você precisamos ter esse discernimento, pedir a Deus que nos ajude nisso, e Ele ajuda. Aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que dá em abundância. Ter esse discernimento para confrontar essas pessoas que estão desviando os caminhos do Senhor. O texto fala: você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar com isso? Eu acho que essa fala não é uma fala difícil para nós na nossa confrontação. De pedir a Deus que nos dê ousadia, mas muitas vezes no nosso trabalho nós vamos achar oposição de pessoas que literalmente estão querendo desviar a verdade, e às vezes você vai precisar dizer: escuta, fulano, quando é que você vai parar com isso? Se você não quer ouvir o Evangelho, não me atrapalhe. Siga o seu caminho. Aqui Paulo, porque ele vai estar diante do procônsul, e esse Elimas tinha um relacionamento com o procônsul, Paulo tomou a atitude de, essa ousadia diante de Deus, de falar: olha, você vai perder a visão por um tempo. Interessante isso. Nem sempre vai acontecer isso. Mas você confrontar aqueles que se opõem à sua mensagem, eventualmente tem que acontecer sim. Eu já tive que mais de uma vez ter que lidar com isso. E falar: olha, querido, por favor, você não quer ouvir aquilo que nós estamos querendo dizer, você tem toda a liberdade. Mas não atrapalhe aquilo que Deus está querendo fazer. Eu creio nisso. Isso já aconteceu dentro da igreja, já aconteceu fora da igreja, já aconteceu em aconselhamentos, já aconteceu em aconselhamentos de casais, que você vai, você conversa, você tenta contemporizar algumas coisas, mas chega uma hora que você tem que dizer: querido, pare com isso. É muito interessante. Eu me lembro até hoje, quando o meu pastor, e eu fui falar com ele, porque eu tenho ainda algumas dificuldades nessa questão da confrontação. Não é uma coisa comum para mim. Não é um ambiente que eu me sinta confortável.
E o meu pastor ele foi bastante direto e objetivo. Ele disse: "Ô Roberto, ou você aprende a confrontar, ou você está inabilitado para o ministério." Aquilo foi uma paulada. Porque faz parte do ministério você confrontar as estruturas do inferno que querem desviar a fé de pessoas. Aqui esse procônsul, ele queria ouvir Paulo, mas esse Elimas estava sendo um empecilho para isso. E Paulo percebeu isso, discerniu isso e falou: pare com isso. Você está sendo usado pelo diabo e você é um inimigo daquilo que é justo. Pare com isso. E aí Paulo tem essa direção de Deus de falar que esse homem ia perder a visão. É interessante isso. Porque eu e você não queremos chegar a esse ponto. Mas não há outro caminho. Saiba que nós temos um inimigo atuante, verdadeiro, que se opõe às coisas de Deus. E se você fala das coisas de Deus, se você vai para o seu ambiente de trabalho falar das coisas de Deus, você vai encontrar alguma oposição, talvez. Se você vai para a universidade falar das coisas de Deus, você vai encontrar alguma oposição. Se você está numa festa com familiares e você quer aproveitar aquela oportunidade de falar da vontade de Deus, você vai encontrar oposição. E você precisa pedir a Deus que te ajude a ter essa intrepidez de sabedoria para intervir no momento certo. Você não precisa ser grosseiro, você está reagindo a uma atitude inadequada. E aí você intervém. E você diz aquilo que precisa ser dito. Nem mais, nem menos. Então faz parte desse trabalho, dessa atividade de falar do Evangelho nas casas, de falar com os nossos amigos, essa atuação. Porque Paulo, naquele lugar, uma terceira coisa que nós podemos falar a respeito dessa viagem deles, é porque eles foram para um lugar estratégico. O Espírito Santo levou eles para um lugar estratégico. Ali era um lugar comercial, uma cidades onde as coisas aconteciam. Então você tem uma missão. Nós estamos num bairro chamado Cobrasol, na cidade de São José, e nós estamos posicionados de uma forma estratégica. Deus, nesses anos, nos deu um lugar estratégico. Então nós precisamos falar da parte de Deus nesse lugar, como Paulo fez. É interessante que esse momento também, olhando aqui dentro do contexto, né, que imediatamente vieram sobre ele, aqui eu estou falando de Elimas, o feiticeiro, o mágico, imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino. O procônsul ouvia aquela pessoa. E à medida que Paulo e os seus amigos intervieram, à medida que o olho do mágico foi fechado, o olho do procônsul abriu. A atitude deles de intervenção abriu os olhos para a verdade dos outros que estavam ouvindo. Às vezes o nosso falar fecha os olhos de um, mas abre os olhos dos outros. Uma outra coisa importante aqui é que Paulo começa a falar e ele vai visitar o procônsul, e essa visita também é uma visita estratégica, porque a próxima viagem, dali, é muito curioso alguns autores falarem sobre isso, a viagem natural de quem viajava por aquela região
não era ir para, e nós vamos falar, ou eu, o pastor Roberto, vamos falar em outro momento, para Antioquia da Psídia, uma outra localidade. Mas acontece que o procônsul tinha familiares de influência nessa próxima viagem, onde Paulo vai estar com Barnabé depois, Antioquia da Psídia. Uma outra coisa que nós olhamos aqui como estratégia, fale com pessoas que podem abrir a porta para você. Converse com pessoas que podem abrir a porta para você. A partir desse momento que esse homem creu e ficou profundamente impressionado, é engraçado, curioso que na carta de Romanos não tem uma saudação para ele, não se sabe se ele tinha falecido já, porque na carta aos Romanos temos várias saudações para toda aquela região, as igrejas que estão ali. Para ele exatamente não aparece o nome, mas existem vários relatos que toda aquela região teve um número enorme de convertidos, que por causa da influência dele muitas pessoas se converteram. E por causa da influência dele se abriram portas também em outros lugares da onde Paulo, Barnabé também foram logo em seguida. Então esse texto é um texto precioso, talvez o que mais impressiona para nós foi a autoridade de Paulo, essa intervenção de Paulo cegando, né? Que Deus cega esse mágico, esse Elimás, mas a quantidade de informações, quando você olha um pouco mais o texto, sobre como Deus move todo o processo. Como foi importante esse procônsul, um homem que não era um convertido. Ele ouviu o evangelho, ele era um homem inteligente, porque ele, como governador, ele soube que Paulo e Barnabé estavam por ali, junto com outros, e ele falou, eu quero falar com esses homens. Ele era reconhecido pela sua inteligência. E ele falou, eu preciso falar com esses homens, eu concordo ou não, mas eu quero saber o que eles estão dizendo. E esse procônsul chama eles. Quando o procônsul chama, tem esse momento de cegueira, de intervenção de Deus a respeito desse homem que falava coisas que não eram justas. Mas o texto fala que esse homem creu e ficou profundamente impressionado com o ensino deles. São essas coisas que vão impactar a nossa sociedade. A forma como você se relaciona, a forma como você reage, a forma como você ensina. É interessante que esse texto não fala muito mais coisa a respeito de Sérgio, desse procônsul. Mas o que diz aqui é suficiente. Ele creu. E a história diz que essa igreja cresceu ali. Com certeza, tendo um governador favorável, as coisas se facilitaram muito. E ele abriu portas para essa igreja continuar. Comece com pessoas e lugares onde você conhece. Peça ajuda para as pessoas. Vá a lugares conhecidos. Você precisa lidar com as oposições. Você precisa pedir para que as pessoas se apresentem a outros para que você possa continuar o seu trabalho. Vá a lugares estratégicos. Peça a Deus, Senhor, onde eu devo ir? Qual é o lugar que o Senhor quer que eu vá? E você pode fazer essa aplicação para pessoas. Senhor, eu falei essa semana com o pastor Roberto, nós vamos voltar a lidar com nossos cartões de oração, onde você pode assinalar o nome de algumas pessoas e orar pela vida delas. Você pode dizer, Senhor, quais são as pessoas que eu devo ter contato? Quem são as pessoas que eu vou me aproximar para falar do Evangelho? Deus vai te ajudar nisso. Deus vai na frente. Essa igreja nas casas, essa igreja que aprende a lidar com essas situações.
Nós vamos continuar falando a respeito dessa igreja que se move. Nós vamos continuar falando desse evangelho que chega onde as pessoas estão. Esse evangelho que vai. Numa firme convicção de que esse ensino vai ser útil para nós como igreja. Que você pode ouvir algumas coisas e falar, puxa, eu tenho um amigo que eu posso orar e eu posso marcar uma visita. Eu posso falar do evangelho, eu vou contar o meu testemunho para ele, eu vou orar com ele. E a partir disso a nossa igreja avançar naquilo que Deus já sonhou e Deus nos colocou ali no Cobrasol, nos colocou na Igreja Batista Creia, para que nós possamos avançar com o evangelho e que muitas pessoas sejam impactadas. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja com você nesse dia. Amém?